A gente não nega, né, a origem. Exatamente. Muito bem, vamos começar então. Mais uma vez, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar debate, organizado pela Secretaria Regional do Interior Paulista, Valdemar Safiotti, da Sociedade Brasileira de Química. Hoje é uma satisfação, temos aqui conosco a doutora Gabriela Barreiro, da Euroforma, e o doutor Américo Martins Craveiro, da FAPESP, como debatedores num debate que vai ser mediado pela professora Fabiola Manhães Pereira, do Instituto de Química da Unesp de Araraquara. Para apresentar os nossos debatedores, a doutora Gabriela é gerente de desenvolvimento pré-clínico da Eurofarma Laboratórios. Ela é formada em ciências farmacêuticas e tem mestrado e doutorado em Química Orgânica e Computacional pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Passou 2 anos na Wesleyan University e 2 anos na University of California, São Francisco, desenvolvendo projetos de pesquisa em biofísica e química computacional. Também teve outra oportunidade de estágio na Yale University, com foco na descoberta de novas drogas para o tratamento de AIDS. Ela foi contratada pela Pfizer nos Estados Unidos em 2007, onde por 7 anos ela participou de vários projetos de pesquisa nas áreas de antimicrobianos e neurociência, e desde 2014 ela é responsável pela área de inovação radical da Eurofarma Laboratórios. O Dr. Américo Martins Craveiro, ele é engenheiro químico pela Escola de Engenharia de Mauá, com doutorado pela Engenharia Química da Universidade de São Paulo. Ele tem especialização em processos fermentativos de aproveitamento de resíduos orgânicos pelo Illinois Institute of Technology. De 75 a 2004, ele atuou no Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, IPT. De 94 a 2010, na Vale S.A., a empresa da área veterinária, também como do USP MBA, Conhecimento, Tecnologia e Inovação, de 99 a 2003. Ele foi vice-presidente da Associação Brasileira das Empresas de Biotecnologia, diretor, vice-presidente e presidente da Associação Nacional de Pesquisa, Desenvolvimento e Engenharia das Empresas Inovadoras, de 98 a 2004, e novamente vice-presidente em 2006. Foi membro do Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo e do Conselho Superior de Tecnologia da Fiesp. Foi membro da Comissão de Instalação do Mestrado em Biotecnologia da USP Butantã e sócio fundador do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos e do Centro de Tecnologia do Nordeste. E, em 2002, ele recebeu a comenda da Ordem Nacional do Mérito Científico. A professora Fabiola é professora assistente doutora desde 2013 no Instituto de Química da Unesp, campus de Araraquara. Ela é formada em Química pela Universidade Federal de São Carlos e fez mestrado e doutorado pela Unicamp, no Instituto de Química. Entre 2017 e 2018, ela realizou estágio de pós-doutorado na Idaho State University, e a experiência da professora Fabiola em química analítica, principalmente em aplicações de quimiometria, métodos não destrutivos de análise, técnicas espectroanalíticas e imagens. E é coordenadora do grupo de abordagens analíticas alternativas. As linhas de pesquisa da professora Fabiola são direcionadas para a proposição de métodos de análise direta de caráter pouco invasivo, utilizando técnicas quimiométricas XRF, LIBS e TD-RMN. Desde maio do ano passado, ela é tesoureira da Secretaria Regional do Interior Paulista Valdemar Safiotti, da SBQ. Em janeiro desse ano, ela iniciou atividades como editora associada da revista Food Analytical Methods. Mais uma vez, boa tarde a todos. E eu gostaria de iniciar esse webinar debate de maneira um pouco diferente das versões precedentes, mostrando um vídeo da Eurofarma
para aqueles que nos assistem. Vamos lá. Só um segundo. Agora nós temos que fazer uma mágica aqui. Ok. Em 1972, nasceu a empresa que deu origem ao grupo Eurofarma. Nos orgulhamos de nossas conquistas, mas olhamos para o futuro e nos alimentamos de novos desafios. Somos a Eurofarma de hoje e trabalhamos para a Eurofarma do amanhã. Em 1972, nasceu a empresa que deu origem ao grupo Eurofarma. Do Brasil, nos orgulhamos de nossas conquistas, mas olhamos para o multinacional e nos alimentamos de novos desafios. Com capital 100% somos a Eurofarma de 45 anos e trabalhamos para a Eurofarma. Reconhecida em 1992, nasceu a empresa que deu origem ao grupo Eurofarma. Nos orgulhamos de nossas qualidades, mas olhamos para o multinacional. No Brasil, nos alimentamos de novos desafios. Com capital 100% somos a Eurofarma de 45 anos, trabalhamos medicamentos que conhecemos em 1972, instalada em licitações no acesso reconhecida por nossa qualidade, mas olhamos para o multinacional. Nos alimentamos de novos desafios. Somos a Eurofarma de 45 anos, medicamentos que conhecemos em 1972, instalada em licitações no acesso reconhecida por nossa qualidade, mas olhamos para o multinacional. Internacionais, internacionais, América Latina, mais de 10 anos de medicamentos que conhecemos em mais de 7 milhões Muito bem. Agora o Dr. Américo Craveiro vai fazer uma pequena apresentação sobre a FAPESP. Muito obrigado. Prazer estar com todos, né, e em particular aqui com o Roberto, a Fabiola e a Gabriela. Gabriela, depois vamos conversar um pouco, tem coisas a tratar com você da Eurofarma, que é uma empresa muito importante, a gente gostaria de conversar mais. Mas eu vou fazer uma apresentação então rápida para falar um pouco de FAPESP, para quem tem menos contato, e dos programas de inovação da FAPESP. Tem pessoas comentando que não estão escutando, talvez? Só agora que o vídeo ficou sem som?
Ele tava com um eco, eu acho. Parecia que tinham 2 vídeos correndo ao mesmo loop, tempo. Né? Não tava dando um loop, né, Gabriela? Tava um loop. Que pena. Quem sabe no fim a gente consiga passar de novo. Eu posso disponibilizar o link se alguém tiver interesse, sem problema nenhum. Faça isso, com certeza. Claro. Aí eu divulgo. Eu não vi nenhuma mensagem, então. Eu achei que tivesse. Não tem problema. Estão vendo? Sim. Ok. Bom, como eu dizia, falar um pouco de FAPESP. Aqui vocês têm uma ideia do que significa a FAPESP, que é uma agência de amparo à pesquisa, como muitas outras no Brasil. É a primeira, né, feita no Brasil. E o orçamento da FAPESP, vocês veem, da ordem de 1,2, 1,3 bilhões de reais. Né? É um valor importante e representa 1% da receita do Estado de São Paulo, que é voltado, então, para apoio à ciência, tecnologia, mestrado, doutorado, pós-doc, apoio regular e apoio a empresas. Esse apoio a empresas e à inovação, ele ficou mais explícito a partir da mudança que passou de 0,5% para 1% que a FAPESP recebe. O que se espera com essa ação abrangente da FAPESP é fazer pesquisa, né, fazer pós-graduação. Com isso, você gera oportunidades de desenvolvimento, gera arrecadação, gera empregos e gera mais recursos para a pesquisa. Aqui, por área de conhecimento, vocês têm uma ideia de como o recurso tem sido alocado. Né? Vocês vejam 24% de formação de recursos humanos, de programas de pós-graduação, em 9% atualmente em pesquisa para inovação e praticamente metade em pesquisa para avanço do conhecimento, em apoios regulares. Tá? A FAPESP acredita muito que a conexão entre diferentes países, instituições, é muito importante para o avanço do conhecimento no Brasil. Então, ela tem uma série de acordos, né, com instituições, com universidades, com órgãos semelhantes no mundo todo. Essa organização permite um grande intercâmbio e fluxo de ideias e conhecimento. Falando de inovação explicitamente, que, como eu falei, hoje corresponde a 9,5% do orçamento da FAPESP, nós temos o apoio à propriedade intelectual, a depósito de patentes, os centros de pesquisa em engenharia, os centros de pesquisa em inovação e difusão, a pesquisa inovativa em pequenas empresas, o PIPE, e a parceria para a inovação tecnológica, o PIT. Né? Eu vou falar com vocês mais rapidamente ainda do PIPE e do PIT. E por que vou falar? Porque uma das respostas para a questão colocada de interação empresa-universidade é que o Estado, o governo, faça o papel dele de fomento, né? Tenha recursos para que tanto se possa formar mestres, doutores, fazer pesquisa básica na universidade, como pesquisa aplicada, direcionada, que pode ser apropriada pela empresa e pelo tecido empresarial como um todo. O PIP é para pequenas empresas. Para nós, pequenas empresas, é até 250 funcionários. Então, desde uma startup até uma empresa com 250 funcionários, ela pode ser elegível ao PIP, que na fase 1 é uma prova de conceito, demonstrar que você pensou como tecnologia, como produto, se aquela pesquisa mostra que isso para em pé, que isso tem sentido técnico e pré-comercial. Ela é até 9 meses e R$200 mil. A fase 2 é o aprofundamento, detalhamento da pesquisa, até 24 meses e R$1 milhão. E a fase 3, com a FINEP, é variável, tem, neste momento, uma chamada aberta do Tecnova, projetos até 400 mil, mas há outros projetos de fase 3 que vão até 1 milhão, 1,5 milhão. A nova criação que fizemos o fim do ano passado foi o PIP Invest, que é a possibilidade de uma empresa que já está atuando com o PIP 1 ou 2 arrumar um investidor. Se o investidor põe dinheiro dele lá porque acredita na tecnologia, no produto, então a FAPESP cacifa o mesmo que o investidor coloca na empresa. Isso tudo, claro,
demonstrado contabilmente. Então, de 100 mil até 1 milhão, se o investidor colocar, a FAPESP coloca outro tanto. O programa PIT, com um T, ele já é voltado bem para essa linha de parceria universidade com empresa. No PIP, não é obrigatório ter universidade, pode estar junto, e muitas vezes é muito importante, mas no PIT é essencial. E quem apresenta o projeto é a universidade ou o instituto, para fazer coisas de interesse da empresa. Tem muitos projetos que foram feitos ou vigentes, eu listei só alguns aqui para vocês verem o nome da empresa e o nome da instituição, alguns deles são na área de química, inclusive, né? Bom, isso conclui só essa minha introdução para a gente depois debater. E eu tenho um outro slide, mas é resposta a uma pergunta específica, depois eu volto a ele. Obrigado. Fabiola, agora é com você, hein? Bom, boa tarde a todos. Nós agradecemos novamente pelo aceite ao nosso convite. Essa proposta do Webinar Debate, a gente tem procurado trazer temas interessantes e pessoas que podem dar opiniões a respeito, né, com know-how, com uma credibilidade, né, em relação aos temas. Então, nós agradecemos, né, e desenvolvimento também de boas ideias que a gente espera que saiam daqui. E agradecemos novamente a Gabriela, ao Américo. E eu posso falar novamente as questões, não sei como vocês gostariam de começar, o que vocês acham mais interessante. Eu acho que você podia enunciar a questão para todo mundo ouvir, e depois a gente começa a responder. Sim. Pode começar pela Gabriela, por favor. Então, Gabriela, eu coloquei aqui como um primeiro tópico, né, que atualmente existe um grande incentivo por parte das agências de fomento para que se estabeleçam cada vez mais projetos em cooperação entre universidades e indústria. Como vocês percebem o interesse das duas comunidades em efetivamente estabelecer cooperações de projeto de desenvolvimento, né? No caso, em conjunto, academia e empresa? Oi, então, posso responder? Obrigada. Não, primeiro de tudo, eu queria agradecer o convite, é um prazer estar aqui, é um prazer poder participar. E eu peço desculpas pelo vídeo do Eurofarma, que tinha, né, que nem a professora Fabiola mencionou, tinha um looping aí de som, a gente ficou até meio sem entender o que estava acontecendo, mas, como eu já mencionei, eu disponibilizo o link se alguém tiver interesse em ouvir, ou então até no YouTube, se quiser pesquisar o nome do Eurofarma, o vídeo está disponível lá, só mostra um pouco quem nós somos e o que a empresa é. Então, voltando à sua pergunta, professora Fabiola, eu vou dar um pouco um contexto histórico, né? Eu saí do Brasil faz alguns anos já e até acho que a ida, né, a minha busca de fazer um pós-doutoramento fora foi porque eu não via muitas oportunidades na interação, né? Eu nunca tive desejo de entrar na docência, então eu me vi quase que forçada a sair do Brasil. E voltando para cá, quase 15 anos depois, eu percebi que a coisa tinha se transformado, né? 15 anos é um período bem longo. Hoje, já estando na Eurofarma desde 14, e, obviamente, procurando estabelecer e forjar essas relações com a universidade, eu percebo, estou falando aqui só do setor farmacêutico, né? Não consigo abrir isso para todos os setores, mas, pelo menos no setor farmacêutico, eu percebo que há um interesse genuíno de ambas as partes, né? A Eurofarma já vem num histórico aí de tentar estabelecer essas relações com a universidade em diversas situações. Eu estava até mencionando com o professor Berlink, né, e vocês, antes da gente começar, que o namoro, né, que hoje em dia já está consolidado, que eu diria que é quase um noivado entre a Eurofarma e a Federal do Rio de Janeiro, começou, o professor Eliezer, que está aqui nos ouvindo, pode mais tarde talvez dividir com todos
essa história, junto com o professor Glaucio Oliva, começou em 99 e 2000, né? Então, já são décadas aí de interesse da academia em tentar, né, levar o conhecimento científico para o mercado, né, para a sociedade. Eu tenho reparado, coincidentemente, né, nos últimos anos, diria mais ano passado, uma procura ativa de grupos de pesquisa, né, na Aerofarma, né? E eu admito que não existem canais fáceis para que esse contato aconteça, né? Então, uma oportunidade de estar aqui, eu acho que é sine qua non para que isso possa ser divulgado, né? Então, quem sou eu, o que a Aerofarma faz, a gente tem, né, pesquisa ativa dentro da empresa, e se há interesse, a gente está sempre aberto para tentar entender os projetos oriundos de grupos de pesquisa de quaisquer universidades que estejam por aí. Mas eu, assim, para resumir, eu vejo que sim, existe um interesse crescente e genuíno de ambas as partes. Gabriela, existe algum tipo de programa, assim, algum programa que formalize isso, que não fique assim uma coisa só naquelas conversas, procura a universidade acaba procurando a empresa, e vai lá, faz alguma coisa e aquilo acaba. Existe algum programa de incentivo? Olha, da sua empresa, né? Eu digo, né? Porque a gente não pode falar pelas outras. Sim, com certeza. A gente faz já, hoje estamos no 3º ou 4º ano, eu não consigo te dar com precisão, mas 3 anos com certeza. A gente se associou a uma empresa chamada Emerge, que veio, né, oriunda da FIA da USP, aonde eles fazem, né, o objetivo deles é auxiliar tanto o cientista empreendedor quanto as empresas, né? Então, do lado da empresa, eles auxiliam na identificação da tecnologia, né? E do lado do cientista empreendedor, eu diria que formalizar, entre aspas, como é que esse cientista ele consegue divulgar, né, e disponibilizar a tecnologia que ele tem ali. A gente entrou em contato com eles através, né, do Venture Capital da Aerofarma, né, foi até um contato indireto, mas foi uma colaboração que rendeu muitos frutos, né? Ano passado a gente não conseguiu fazer o que a gente chama de Emerge Labs Aerofarma, isso aconteceu em 2019, onde a gente trabalhou com alguns grupos de pesquisa que tinham esse viés mais de startup, né, que queriam, né, se tornarem empreendedores. E a Emerge, respondendo a sua pergunta, foi um canal, né, que a gente encontrou para fazer isso. Mas eu diria que, assim, oficialmente, tirando o Emerge, a gente fica na informalidade dos contatos, né? Ou a gente proativamente procurando os grupos de pesquisa, ou os grupos de pesquisa nos procurando. Posso, Fabiana? Bem, claro. Então, Gabriela mostrou bem essa parte. Eu só queria acrescentar que, de fato, além da área de saúde, outras áreas estão muito dinâmicas na cooperação. Uma que a gente pode destacar muito bem é a área agro, né, com vários locais no estado de São Paulo, no Brasil, no estado de São Paulo em particular, mas especialmente em Piracicaba, com a Exalctec e outras incubadoras e hubs de inovação, mas, enfim, em biomédicas, inteligência artificial, drones, enfim, tem muita coisa acontecendo. Como a Gabriela fez o depoimento dela, que é um depoimento muito interessante, porque ela se afastou, né? E depois voltou. Claro que você não perdeu o contato, Gabriela, mas você ficou em outra realidade. Quando você volta e ela dá esse relato, é muito estimulante para quem é brasileiro, né? Porque as coisas mudam devagar, mais devagar do que a gente gostaria, mas elas estão mudando. Então, de fato, estão mudando. E eu trabalhei nessa empresa privada de saúde animal, a Valer, e eu fazia esse papel de aproximação da empresa com as universidades. Nós fazíamos já Open Innovation naquela época, que não era chamado de Open Innovation ainda. Tínhamos vários projetos com a Unesp, com o IPT, com a USP, né? E eu negociava isso e eu dizia para o meu parceiro da universidade, olha, vamos fazer esse projeto, vamos trabalhar os dois lados com muito empenho e vamos assinar o contrato de propriedade intelectual, que isso é muito importante, né? Sobre patentes e tal,
e vamos combinar royalties que a gente vai pagar a vocês. E eu dizia francamente, eu quero pagar a vocês milhões em royalties, porque a empresa vai faturar dezenas ou centenas de milhões. Então, vamos fazer um jogo realmente ganha-ganha. Eu acho que o ambiente ainda é um pouco heterogêneo, naturalmente, mas grande quantidade de empresas em todos os setores percebem essa importância. Não é possível uma empresa deter todos os conhecimentos para ela poder inovar e evoluir. Ela tem que fazer parcerias com universidades, institutos, mesmo empresas, para criar portfólios inovadores e para poder seguir em frente. Para a universidade, dar uma direção a mais na formação, porque dá a formação que tem que dar, que é muito boa, da Universidade Brasileira, de São Paulo em particular, mas também pode dar um direcionamento para que esse profissional, se não for ser docente, e não cabe todo mundo na docência, claro, possa trabalhar numa empresa, ou possa mais criar uma empresa, né? Então, isso é muito importante. A universidade vê atendidos receber recursos, criar oportunidades para esses estudantes amanhã profissionais, e para a empresa, evidentemente, ela não tem que reinventar a roda, não tem que partir do zero, ela pode ganhar muito tempo se ela escolher uma parceria boa e se ela administrar, junto com a universidade, bem essa parceria, deixá-la viva, deixá-la ativa, deixá-la... e com muita boa vontade, né? Quer dizer, não adianta você não entender também alguns tempos. A universidade tem um certo tempo, um ritmo, a empresa tem outro, mas os dois vão ter que se esforçar para ter um ritmo sincronizado para a coisa evoluir, né? E essa questão que eu mencionei com ela a respeito das parcerias serem formalizadas, dentro da FAPESP, você acha que são os projetos PIP e PIT, ou você acha que tem outras estratégias? Hoje são basicamente o PIP e o PIP, na verdade. Nós achamos que uma estratégia que às vezes dá bom resultado são os NITs, né? Os Núcleos de Inovação Tecnológica das Universidades, estarem bem estruturados na interface com as empresas, né? Então, eles criarem eventos, oportunidades de conhecimento das competências deles, a empresa poder mandar uma consulta ao NIT e ele rodar nos departamentos rapidamente e dar uma resposta objetiva, né? Lá tem tal coisa que você quer, né? Então, eu acho que os NITs têm um papel central nisso, né? E a FAPESP acaba fazendo esse matching através dos apoios objetivos, que é do PIP e do PIT. Nós acreditamos que também outros instrumentos da FAPESP, que a universidade conhece bem, como os CEPIDs, né, sejam uma fonte importante de spin-offs de empresas, né? Então, é uma outra fonte de aproximação do apoio da FAPESP à universidade via CEPIDs para a criação de oportunidades de criação de empresas e de empreendedores tecnológicos. Você tem uma porcentagem de pode ser de uns 3 anos para cá, assim, aumentou o número de solicitações via projetos PIP e PIT, aumentou, sei lá, 20%. Eu falo porque eu acho que isso está dentro dessa questão, né? Porque não adianta ter a possibilidade, mas não tem o interesse, né? Então, é uma coisa que cai por terra. E eu sei claramente que esses projetos têm aumentado, né? Mas aí você tem mais ou menos uma ideia de quanto que aumentou, sei lá, dos 3 anos para cá? Eu diria para você que o aumento não é muito expressivo, né? Tem uma quantidade de projetos, tipo, rodando, sei lá, 300, eu não tenho o número exato agora. O valor gasto anualmente da ordem de 80 milhões, que são valores expressivos, mas não tem aumentado muito. O que nos deixa também um pouco atentos, a tua pergunta é muito boa nesse sentido, porque por que não está aumentando, né? E aí tem algumas hipóteses. Uma, não está aumentando porque a gente precisa divulgar mais a gente precisa conhecer, né? Conhecer e apresentar projetos bons, porque muito projeto é recusado, já na aceitação dos documentos, do zero, lá atrás, antes da análise técnica. Mas nós queremos melhorar a entrada de projetos. Estamos fazendo uma série de ações agora nesse sentido. Ontem mesmo eu conversei justamente com o ecossistema de Piracicaba, a motivação disso, né?
A outra questão que preocupa mais, né, que é diferente do que a Gabriela viu nos Estados Unidos, é que aqui a massa crítica, quer dizer, o universo de empresas que estão ligadas em fazer uma tecnologia mais diferenciada, uma inovação radical ou mesmo incremental, mas de impacto, não é muito grande. Então, nós temos que começar a criar, temos que criar mais empresas para criar mais demanda e demanda qualificada. Nessa direção, a gente está lançando agora um novo programa que o diretor científico da FAPESP e a direção da FAPESP aprovou. Eu já posso falar porque já começou a circular, não tem elementos ainda, mas é o PIP-TC, Transferência de Conhecimento. O PIP-TC ele tem um foco, principalmente, não único, mas um foco principalmente em estudantes que acabaram sua graduação, mestrado, doutorado, e que têm um viés inovador, possam, junto com o seu grupo na universidade que ele estudou, fazer um projeto de inovação. Né? Aí nós acreditamos que vamos também aumentar esse potencial de empreendedores que aumentem a demanda do PIP. Na verdade, a FAPESP hoje, e o próprio governo do Estado, eles têm uma demanda muito forte para aumentar os gastos com inovação, até para atender a legislação do aumento do que passa a FAPESP. Mas é evidente, nós estamos falando de dinheiro público, nós só vamos aumentar com projetos bons e qualificados, claro. Então, vamos divulgar mais e capacitar mais gente para que apareçam mais projetos. Então, eu vou para a segunda questão, né? A respeito se existiria, né, se existem dificuldades legais que dificultariam, né, poderiam dificultar o estabelecimento de projetos desta natureza. Aí a ordem, não sei quem quer responder primeiro, se é a Gabriela ou o Américo. Como o Américo achar melhor. Gabriela? Posso responder. Eu diria para você que dificuldades legais, talvez menos hoje em dia, até por conta da lei da inovação, né, do marco regulatório da inovação, mais recentemente. Eu diria que talvez as dificuldades não são tanto do cunho legal como do cunho burocrático e estrutural das instituições, né? E eu acho que o agravante ainda nas dificuldades é um alinhamento de expectativa, né, e de interesses. Isso eu falo da minha experiência, né? Não estou generalizando de maneira nenhuma aqui, mas se eu tivesse que elencar e colocar como primeira dificuldade, eu diria que a burocracia, para mim, minha experiência de novo dentro da Eurofarma, é a maior dificuldade de estabelecer essas relações. Vontade dos dois lados existe, mas no momento em que você se depara com um trâmite dentro das instituições, é uma falta de entendimento do que se quer fazer, uma falta de, às vezes, até de comunicação, né? E as instâncias são inúmeras, né? E como o Américo bem colocou, a cinética, né, da universidade é diferente da empresa, mas eu acho que tem que haver uma velocidade equiparada aí, porque, do contrário, não se chega, né, no meio termo. Mas, sem querer me alongar em questão da lei da inovação, acho que a lei da inovação ela surgiu exatamente para tentar facilitar isso, né, definir diretrizes e definir alinhamentos, expectativas, né, principalmente no que se refere à propriedade intelectual, que eu acho que é o ponto mais complicado de qualquer negociação entre a empresa e as instituições de ensino ou de pesquisa, mas vejo também que há uma melhora, né? Há uma vontade dos dois lados de fazer com que essas colaborações se estabeleçam. E aí eu concordo com o Américo de novo, eu acho que tem que haver, né, um nível de tolerância, né? A gente está construindo uma estrada aí e as coisas não vão se resolver muito rápido, mas que a parte burocrática, ao meu ver, tem que ser revista, isso sem sombra de dúvida. Eu acho que às vezes até um pouco do lado da empresa, né, também, que tem um pouco complicado, às vezes do lado até da empresa, às vezes mais do que da universidade também, né?
Então, cada um tem a sua experiência, né? E a gente tenta ser bem objetivo dentro do jurídico do Eurofarma, né? Eu acho que isso facilita, e a gente não tem muita instância na Eurofarma, você tem o jurídico, né? Então, quando você vai para as universidades, você tem a congregação, você tem a coordenação, a decania, você tem a procuradoria, você tem depois não sei quantas pró-reitorias para chegar, então, na reitoria. Então, e mesmo com os NITs e as agências de inovação, que estão aí para intermediar e facilitar, eu vejo que em alguns momentos ajuda, em outros não, né? Então, acho que essa falta de autonomia, por exemplo, né, dos departamentos, eu vejo isso como um problema sério. Se o processo via reitor fosse eficiente, eu acredito que talvez fosse o ideal, mas não é, pelo menos na minha experiência, né? Então, quando a gente fala de assinatura de qualquer termo de cooperação, eu já vivi situações que levam de 3 meses a quase 3 anos para assinar um termo, né? Então, eu não sei se depois de 3 anos o interesse da empresa continua sendo o mesmo para continuar. Se o problema tinha que ter se resolvido 3 anos atrás, fica complicado endereçar isso 3 anos depois. Mas essa é a minha experiência, né? Mas, de novo, eu saliento que melhorou e que a gente já tem, né, relações estabelecidas, então, de maneira nenhuma é impossível que isso aconteça, mas requer um pouco de resiliência dos dois lados, eu diria. Américo? Eu sou FAPESP, sim, agora. Eu sou FAPESP neste momento e a gente tem um trabalho amplo com as universidades, como vocês sabem, mas também temos com as empresas e a gente olha realmente para os dois lados com muita atenção, né? E a gente entende que a universidade tem requisitos legais, né, para poder assinar coisas ou fazer delegações, mas a conclusão que nós temos majoritariamente, inclusive com participantes da CAD Inovação da FAPESP, que são da universidade, né, como da Unicamp e da USP e da Unifesp hoje, é que o tempo de resposta da universidade é muito longo, né? E não é porque ou o professor ou o departamento quer, é porque o sistema foi feito de uma maneira, com várias precauções, mas que de alguma maneira ele tem que ser ajustado. Os tempos são muito longos, sempre que tem uma universidade envolvida com um PIP, é necessário ter um API, Acordo de Propriedade Intelectual, né? Sem o qual não é possível liberar o recurso, evidentemente, e nós temos casos de APIs que demoram meses, até casos limites de projetos cancelados, porque foi dado novo prazo, e não se consegue ter o API. Isso não é geral, isso não é sempre, mas no lançamento do PIP-TC, Transferência de Conhecimento, essa é uma questão que debatemos muito, e um colega da USP disse, olha, melhorou, já foi bem pior. E a gente, como está fora e pode provocar, fala, ótimo, mas precisa melhorar mais, não precisa? E ele falou, precisa. Então, essa questão de prazos é um freio de mão mesmo para a empresa poder inovar, porque tempo para inovação, tempo para chegar ao mercado é curto, tem que ser rápido. Se você não chegar logo, outro vai chegar. E você perde a oportunidade, até perde pré-investimentos importantes. Então, eu digo a vocês, a gente entende tudo isso, a universidade é dinheiro público também, a gente preza muito cuidado a isso, mas é preciso um questionamento interno. Os prazos têm que mudar, têm que melhorar. E me disse um professor desses que conversávamos, bom, eu tiro em 30 dias. Eu falo, como que você consegue? Eu pego a pasta debaixo do braço, vou naquele, porque senão não sai mesmo. Agora, é uma tortura pegar a pasta debaixo do braço e passar em 3, 4 instâncias, né? Mas, de qualquer maneira, é um ponto que vale a pena uma reflexão, e a gente sempre acredita, eu acredito pessoalmente, que a gente tem as nossas proteções naturais, até para sobreviver em todos os sentidos, né? De sobrevivência mesmo, de relacionamentos e tudo, mas a gente tem que autoquestionar o quanto isso tem que ser assim, porque não tem que ser, né? Como fazer? Nós não temos resposta, nem eu nem a Gabriela, provavelmente, mas que precisa mexer e precisa acreditar que isso é uma trava para a inovação, você pode acreditar que sim. Outra coisa, a questão de negociação de royalties,
precisa ser um pouco mais pragmática. Não é o royalty que vai vir desses projetos que vai fazer a caixa da universidade. Ele é um complemento e justo e válido, mas mesmo as grandes universidades americanas, a contribuição de royalties no orçamento delas é pífio, é muito pequeno. Então, em vez de estar preocupado em ter 5% de royalties, de repente assina com 2%, ganha dinheiro, ganha movimento, ganha dinâmica e todo mundo ganha nessa história. Então, eu acho que tem que ganhar agilidade e tem que pensar, talvez menos que alguns pensem, de que a empresa vai ter lucro, então a gente tem que ganhar bastante dinheiro e a gente vai resolver o problema da universidade assim. Não vai resolver, vai ajudar, e é justo. Mas eu acho que, completando, acho que a universidade, os institutos de pesquisa, tem que se questionar se o prazo traz limitações à inovação no país, né? E eu gostaria que vocês, né, eu acredito que isso já foi formulado nas respostas de vocês, mas eu gostaria de falar, que vocês falassem sobre o incentivo, o risco e o incremento que tem sido feito nesses projetos de cooperação. Américo, você quer continuar? O que é que eu responda? Posso continuar? Claro. Então, incentivo, quer dizer, eu acho que várias pessoas do lado acadêmico e do lado empresarial têm discutido isso de uma maneira muito apropriada. Eu me lembro, só um exemplo, que eu tive proximidade, o professor Ari Plonsky, na Universidade de São Paulo, é um que sempre falou muito da aproximação universidade-empresa, né? E muitos falaram, tem muitas teses em cima, e muitas pessoas e empresas também fizeram isso. Isso é uma coisa que tem que continuar, porque é preciso entender que é um ganha-ganha. Todos vão ganhar. Vai ganhar a instituição, a universidade, a instituição empresa e os profissionais que participam disso, que podem ter outros trabalhos e até ser empreendedores amanhã. Instrumentos, eu diria para você que existem. Dentro da limitação brasileira existem. Quer dizer, tem agora uma nova versão do Centelha, da FINEP, vocês podem dar uma olhada. O Tecnova 2 da FINEP, junto com a Tecnova 2, que a FAPESP faz com todas as FAPs do Brasil. Saiu agora o Tecnova 2, no qual a FAPESP também participa, projetos até R$400 mil. A Embrapi, para não falar da FAPESP só, é uma alternativa cada vez maior. A Embrapi, o que ela faz? A Embrapi é a Empresa Brasileira de Pesquisa Industrial. O que ela faz? Ela credencia centros, não é universidade, ela credencia um grupo, um departamento ou uma área da universidade que tem expertise, que quer cooperar com empresas, e ela financia esses projetos. Então, a universidade vai receber recursos, né? Ela vai participar com as horas dos pesquisadores, mas a Embrapi coloca dinheiro e as empresas colocam dinheiro. Então, hoje a Embrapi tem um conjunto muito grande já de credenciados, eu tinha até anotado aqui, não sei se eu tenho à mão, acho que são 60, coisa do tipo, em várias universidades e institutos, né? Então, é uma maneira ágil, né, de cooperação, bastante ágil. É um modelo diferente da FAPESP, mas nós achamos que os dois se complementam, né? Sim, 58, isso, a Embrapi tem hoje 58 unidades credenciadas. E fizeram semana passada, uma nova chamada para credenciar mais universidades federais. Mas então, qualquer universidade, né, inclusive os que estão nos ouvindo aqui, podem ver a sua área de expertise, onde eles podem falar com a Embrapi, e se ela validar, ele é credenciado, e aí a relação entre a empresa e a Embrapi é muito rápida, entre a empresa e a universidade, perdão. É muito rápido, a Embrapi praticamente só dá o dinheiro, né? As partes se entendem. Então, é um espaço para conhecer. E na FAPESP, como eu falei, tem então, todos esses mecanismos do PIP, do PIT e outros. Então, eu acho que sim, acho que tem incentivos. Quem for ligado e for sério, né? Porque em todos os grupos urbanos tem gente que é oportunista, quer ganhar um dinheiro ou quer ganhar uma bolsa. No PIP, isso, por exemplo, é um problema recorrente. O cara não apresenta um projeto de pesquisa.
ele fez mestrado, doutorado, pós-doc 1, pós-doc 2 e não tem mais bolsa. Então, ele fala, vou fazer um projeto PIP para ter bolsa PE, pesquisador. A bolsa PE é 3. Mas não é para isso, ele tem que querer empreender. A bolsa é uma consequência de ter um projeto bom e querer empreender. Mas para quem realmente quer fazer tecnologia, como a Eurofarm e outras empresas nacionais e estrangeiras, ou para quem quer empreender como startup, existem instrumentos. Eles não estão esgotados. Eu achei alguns deles, como eu falei, como o da FAPESP, estão até subutilizados por falta de demanda qualificada. E você, aquele slide que você gostaria de mostrar, você acha que seria adequado para essa questão ou você quer mostrar depois? Você falou que ia mostrar. Era melhor para a última questão, a número 6. Tá bom. E o risco, Américo, você acha assim, que o risco é igual à aplicação financeira? Se for na bolsa vai ser um risco, se for nos fundos de alguma instituição financeira vai ser diferente, ou você acha que tudo tem risco? Porque, às vezes, o que eu acredito é que as pessoas ficam pensando na questão do risco, né? Mas, se você não tem nada, eu acho que o risco, se for ver, é zero, mas você acha que o risco é elevado? Então, não só para a pessoa que tenta investir tenta enviar o projeto, mas no caso, para a FAPESP, tem riscos muito elevados? Você me perguntou, eu vou responder já, mas depois, então, a Gabriela pode retomar os incentivos e essa juntos. Pode ser, Gabriela? Claro. O risco, veja, é uma coisa inerente ao novo e à pesquisa, né? Então, a FAPESP tem clara consciência disso, de que tem projetos que não vão dar certo, né? Agora, o que a gente cobra? Nós estamos falando de um dinheiro público, um dinheiro nosso, nossos tributos. O que a gente cobra é uma ideia com fundamento técnico-científico, uma ideia que teve uma abordagem mínima de que há um mercado para isso, e um projeto conduzido com todo o esforço e todas as tentativas para tentar demonstrar aquela prova de conceito. Pode não dar. E se não der, não tem problema. Conviver com o risco é um designativo de quem quer inovar, né? É muito clássica essa questão que o pessoal começou lá no Vale do Silício, mas todo mundo fala hoje, né? Eu errei 3 vezes, mas agora eu arrebentei a boca do balão. Porque assim, o risco faz parte, né? O que não faz parte é você não pensar nas coisas, não organizar as ideias, não organizar a equipe, não se empenhar dia e noite, porque quem quer empreender não tem sábado, domingo. Não tem sábado, domingo. O cara está sempre pensando, conversando, interagindo no ecossistema, porque se você ficar sozinho fazendo, também é muito difícil. Então, você tem que interagir, conversar com outras empresas, conversar com outra universidade, com um cara que conhece aqui no exterior, mas o risco é inerente. Na fase 1, em particular, da FAPESP, a gente assume o risco com muita tranquilidade com um projeto bom. Na fase 2, como já teve fase 1, o risco já é menor, né? Mas a gente via o professor Luiz Eugênio, nosso diretor científico, ele dizia, não sei se era de Harvard ou de Stanford, que eles estavam dizendo que iam melhorar os projetos deles porque estavam dando muito certo. Ou seja, se os projetos dão muito certo, é porque não é inovação importante. Inovação radical vai dar muito errado. Então, para quem pensa em inovação incremental, e nós temos muita inovação incremental no Brasil, não precisa ser radical, mas se você pensar em radical, se você aprovar 50% dos projetos, tem alguma coisa errada, porque inovação radical vai dar certo 3%, 2%, 1%, 4%, sei lá, né? Então, se você aprovar muita coisa, é porque não tem critérios rígidos suficientes. Mas a sua pergunta eu respondo só para resumir. O risco é uma variável importante, todo mundo tem que tê-la em mente, não tem que fugir do risco, mas tem que trabalhar e se organizar para o risco baixar o mais possível. Bom, eu vou tentar endereçar rapidamente, até por conta do horário. Incentivos, eu acho que o Américo já endereçou bem, né? Eu diria que a gente procura também, a gente, inclusive, tem uma colaboração com a Embrapi, né? A gente trabalha com o Centro de Química Medicinal da Unicamp, que é um centro, né,
dentro da Embrapi. A gente estabeleceu essa colaboração em 18, então, mas é uma colaboração de 6 anos, né, de projetos de busca de novos fármacos, e tem sido uma colaboração muito frutífera, né, e tanto na pesquisa em si, quanto na capacitação, né, envolve a atuação de pós-doutorandos, tanto na área da biologia quanto da química. Então, eu comprovo aqui que a Embrapi tem um papel super importante nesse fomento, né, de estabelecer essas relações entre a universidade e as empresas. Eu queria só destacar, a gente conhece a FINEP, a gente, né, obviamente, a FAPESP é renomada, conhecida no Brasil inteiro, né, tem um impacto enorme aí na pesquisa, não só de São Paulo, como do país. Tem o BNDES, bem ou mal, acaba contribuindo de alguma forma. O que eu queria salientar, e que eu acho que é um ponto que o Américo mencionou, é que a gente não tem muito investimento de venture capital, né, e de private equity, né, que são duas maneiras de terceiros investirem em pesquisa, né? Então, de fomentar o estabelecimento de startups e tal. Eu vejo isso crescendo muito, né? E estou falando de startups oriundas aí da universidade, mas acho que falta um pouco dentro do entendimento do empresariado no Brasil, né? Do risco, porque aí o risco começa a ser maior. E aí, endereçando rapidamente o risco ele é muito grande. Eu concordo com o Américo, né? Pesquisa é muito arriscado. Na parte de drug discovery, né, da inovação radical, eu não vou nem mencionar quais são as taxas de sucesso aqui, porque senão ninguém vai investir em drug discovery, mas é uma pesquisa que tem que ser feita, né, uma pesquisa que tem que se acreditar que aquilo vai funcionar de alguma forma. É pesquisa como qualquer outra, né, e a gente dentro do Eurofarma tem vários critérios de avaliação, né, para que a gente entre numa empreitada de um projeto novo, né, são análises de viabilidade, tanto do cunho, né, de mérito científico, até tamanho de investimento e estabelecimento de parcerias. Eu acho, de um modo geral, para concluir, existem incentivos, sim. Eu acho que essas relações podem ser estabelecidas, um pouco mais complicadas de um lado ou menos de outras, né? Um exemplo que eu dou aqui, muito objetivamente, a Eurofarma tem um programa de pós-doutoramento, né? Então, a gente tem vários pós-doutorandos com bolsas da Eurofarma trabalhando dentro da Eurofarma e trabalhando em universidades. Então, é um incentivo, né? A gente está tentando capacitar e trazer esses pesquisadores para o universo do drug discovery num modelo mais corporativo, né? Então, a gente está tentando, dentro do nosso pequeno universo, criar já essas oportunidades. Então, eu concordo que existem, né, incentivos por aí, o risco é inerente, eu acho que isso a gente tem que lidar da melhor maneira possível. Obviamente, tem que analisá-lo, mas não vai ter como escapar disso. E, para concluir, eu diria que o que eu vejo da pesquisa hoje, né, dessa relação da universidade com a empresa, é um cenário muito mais promissor daquele que eu deixei alguns anos atrás, né? Então, acho que traz um certo alento para aqueles que vislumbram qualquer tipo de estabelecimento de parceria aí. Eu queria finalizar as nossas questões aqui, né, minha e do Roberto, porque eu queria abrir para as questões do público. Mas a pergunta final que eu gostaria de fazer, né, é sobre justamente as startups, né, que o Américo mencionou, né, que tem aquela apresentação. E, assim, falando rapidamente, né, o sucesso, né, consolidação de mercado e, principalmente, o retorno financeiro, né, dessas startups. O que vocês acham? Então, vou falar rapidamente, deixar o tempo final para o Américo apresentar o slide dele. Eu diria para você, eu não tenho números, tá? Ainda mais que eu sou da pesquisa, né? Eu sou a cientista quase da bancada, né? A despeito de ser química teórica, mas, enfim, os números eu vou deixar que o Américo nos forneça. Eu acho que a gente ainda é muito incipiente para conseguir mensurar sucesso, né? Eu acho que está crescendo muito. Eu vejo, inclusive, na iniciativa do Emerge, né? Inclusive, a gente trabalha com empresas que foram criadas e nasceram nesse processo do Emerge, né? Até para a expressão de proteínas, né, para os ensaios biológicos que a gente tem feito na Eurofarma. Então, assim, a empresa se estabeleceu, a gente conseguiu, né, trabalhar com ela, continua trabalhando, então é um caso de sucesso aí, que eventualmente pode ser dividido com todos, mas eu não sei se a gente consegue já, de uma maneira bem pragmática, dizer o sucesso é tanto ou não. Eu acho que é uma crescente de interesse e de investimento
é uma mudança de mentalidade, né? O mindset está mudando. Eu acho que o cientista brasileiro está ficando menos temeroso, né? Acho que mais ousado nesse aspecto, acreditando que pode fazer, né? As gerações mais novas talvez estejam impulsionando isso aí e carregando os mais experientes junto, né? Eu sinto um pouco isso. Tem aqueles que já vêm da velha guarda, né? Me perdoem até a expressão, mas que já trazem isso, né? No seu interior, né? De querer empreender. Mas eu vejo uma coisa positiva a despeito do cenário que a gente vive hoje em dia, não ser muito positivo, mas eu passo a palavra, então, para o Américo. A taxa de sucesso é uma coisa que todo mundo está preocupado em medir, né, para poder ver a sobrevivência de startups. Quer dizer, quantas delas passam realmente pelo Vale da Morte e chegam lá na frente se perpetuando no mercado. Eu costumo lembrar para as empresas na entrevista que se você está desenvolvendo um produto, tenha muito foco nele, trabalhe muito, mas você tem que ter um portfólio de ideias e de projetos alinhavado. Porque você pode lançar um produto super legal, mas que o mercado não aceita pouco. Aí você lança outro que vai muito bem e o outro que vai mais ou menos. Então, empresa de um produto só, primeiro, não existe. Tem que pensar no portfólio, tem que pensar numa sequência de trabalho. O Sebrae publicou, mas já faz vários anos, não é muito atual, que 25% das startups morrem até 1 ano de vida, né? 50% com os primeiros 25 juntos até 4 anos, 75% até 13 anos. Enfim, só para dizer que muitas empresas não vão seguir em frente. E por que não vão seguir? Porque não fizeram, muitas vezes, uma análise adequada do mercado, da tecnologia, ou houve uma disrupção tecnológica que ninguém previa, né? E para aumentar a chance de sucesso, uma coisa que a gente vê como fundamental, e nós temos no PIP Empreendedor, é a mentoria, né? Então, se uma startup puder ter um mentor experiente de mercado, ele vai poder orientar e trazer perspectivas que podem aumentar, às vezes, substancialmente a possibilidade de sucesso, né? E um ponto-chave também nisso é a complementaridade. Então, uma empresa não pode ter 1, 2 caras brilhantes cientificamente apenas. Tem que ter alguém que comece a olhar mercado, tem que compor a parte comercial com a parte tecnológica, que para muitos egressos da universidade não é uma coisa clara, até porque não foi vivência própria, né? Ele acha que ele vai dar conta, ele é um cara esperto, que faz tudo, que ele vai aprender, mas às vezes não dá tempo para aprender. Então, você tem que ter alguém da área comercial junto para poder colaborar. Esse slidezinho aqui, só para dar uma fechada, então. Aqui Peraí, deixa eu aumentar. Deixa a apresentação. Peraí. Não, deu certo. Peraí. Deixa eu descer aqui. Ele diminui. Dá para ler, não? Dá sim. Eu não sei por que ele está diminuindo. Peraí. Mas isso aqui é interessante, porque é mais atual. Isso daqui, na verdade, é de 2019. Por que as startups fecham? Então, isso aqui é bom para quem vai fazer um empreendimento olhar as causas principais. A primeira delas é o produto ou a solução não atende a uma necessidade de mercado. Então, no PIP, nós temos o PIP Empreendedor, onde por 7 semanas a equipe ela faz um treinamento em Customer Development, onde ela vai entender o mercado. Ela vai falar com 100 pessoas, com 100 stakeholders, 90, 110, para entender o que eles precisam, não o que você quer empurrar para eles. Você tem um negócio genial, mas quando você fala com o mercado, ele fala, mas não é bem isso que eu quero, mas se você conseguir fazer aquilo, então esse processo, né, é um processo que muda muitas vezes o negócio para o caminho do sucesso. Pouco capital ou pouco planejamento, 29, esses números não se somam, são assim, motivo principal, né? A equipe pouco diversa, como eu falei, por exemplo, a parte de técnica e comercial. O modelo de negócios deixou de ser competitivo, acontece muito isso, você desenvolveu um produto, mas daqui a pouco o que vende é o serviço, não é o produto, então você tem que estar atento a isso, tentar driblar isso. Um erro na precificação e cálculo do custo de produção, ou seja, o cara chegou no mercado, mas
as margens que ele pode oferir são muito baixas, não são sustentáveis. Baixa aceitação do produto por parte do consumidor, por falta, de novo, de conversar com o consumidor. A falta de um plano de negócios bem elaborado para entrar no mercado. Pouco investimento em marketing. Reclamações dos consumidores não consideradas. Então, o consumidor está reclamando, não está satisfeito, mas você fala assim, esse cara é um chato, os outros gostam. Você tem que ouvir o consumidor, porque pode ser um fenômeno mais amplo, na verdade. E a falta de timing na hora do lançamento. E aqui nós voltamos, entre outros fatores, para a questão do tempo das empresas e dos consultores das universidades. Se todo mundo não trabalhar com um timing muito justo, você pode chegar na hora errada no mercado e não conseguir emplacar. Esse levantamento é da CB Insights de 2019, então é bem atual, e acho que é uma dica boa para os empreendedores. Ótimo. Eu acredito que ainda é possível fazer perguntas finais aqui do pessoal, né? Já vou fazer para o Américo, depois eu faço uma para a Gabriela. O professor Romeu, da UFSCar, ele pergunta se seria possível para a FAPESP negociar e assinar um acordo, né, geral com as universidades que poderia ser aplicado prontamente, toda vez que necessário. Se teria essa possibilidade. Não tem, API, né? Não tem. Nós temos um modelo de API, mas não tem porque a decisão de aprovação e tramitação é da universidade, né? Então, nós não podemos impor à universidade. Está aqui o instrumento, você tem que fazer em 15 dias, senão não tem projeto com sua participação. Então, é um convencimento das universidades, e seria muito bom que uma ou duas saíssem na frente, porque os outros vão copiar isso, né? Mas a FAPESP não tem poder legal e não deseja entrar nesse mérito que dá autonomia universitária. E para a Gabriela, eu acredito que a Gabriela mencionou isso, mas vocês têm alguma experiência com alguma unidade da Embrapi? Sim, eu mencionei, a gente tem, né, um acordo firmado com o CQMed, que é o Centro de Química Medicinal na Unicamp, desde 2018, e a gente vem trabalhando fortemente em projetos de anti-infecciosos, né, descoberta de novos fármacos com eles, e trazendo as expertises que o CQMed tem, as expertises da Eurofarma. A gente tem, dentro desse projeto, participação de vários pós-doutorandos, né, trabalhando dentro da Eurofarma e na Unicamp. Então, é uma parceria que vem trazendo muitos frutos. Funcionou muito bem. E a assinatura do contrato, eu diria que, obviamente, não é ideal, mas foi num ano. A gente conseguiu alinhavar o contrato, todos os vai e vens dos jurídicos, e em um ano estava assinado. Ótimo. Gostei muito da participação, né, de vocês, e eu não sei se o Roberto quer fazer mais alguma questão. Não, de minha parte também. Estou extremamente contente com o debate, acho que foi extremamente instrutivo, principalmente, né, para os que assistiram. Talvez muitos ainda não tenham uma experiência nessa área de parceria com empresas. Nossa intenção foi essa, né, de chamar atenção para isso, ainda mais nesse momento em que os recursos federais são limitados. Eu acho que vale a pena os pesquisadores, então, aí serem criativos, né, trabalharem, discutirem entre si, vislumbrarem novos horizontes e, né, pensarem seriamente em inovar, porque, afinal de contas, né, todo esse conhecimento que a gente adquire, se a gente conseguir transformar isso em produto, em inovação, em novas formas de gerar empregos, né? Também é um resultado da pesquisa e do ensino que a gente faz com tanto esforço e tanta dedicação, que é muito desejável. Eu gostaria de agradecer sinceramente a participação do Dr. Américo, da doutora Gabriela,
e da Fabíola no webinar debate de hoje. Muito obrigado, né? Obrigado também a todos da assistência que vieram participar e prestigiar. E gostaria de lembrar que nosso próximo webinar debate vai ser no dia 7 de abril, também nesse horário, com a professora Márcia Foster Mesco, da Universidade Federal de Pelotas, e com o professor Marco Aurélio Zé de Arruda, do Instituto de Química da Unicamp, sobre perspectivas para o desenvolvimento da química analítica no Brasil. Eu desejo uma boa tarde a todos. Muito obrigado. Eu que agradeço. Boa tarde, muito obrigada novamente. Eu queria agradecer também, prazer de estar com você, Roberto, pelo convite, Fabíola e Gabriela. Eu acho que nós precisamos fazer mais disso. E tem uma definição que a gente usa muito nas apresentações do PIP, que é a diferença de pesquisa e inovação. Pesquisa é transformar dinheiro em conhecimento. Inovação é transformar conhecimento em dinheiro. Em muito dinheiro para ter retorno financeiro, né? E outra coisa, quem faz uma empresa, quem faz uma startup, formado nas nossas ótimas universidades brasileiras e paulistas, e vai empreender, é uma pessoa que eu tenho grande admiração, porque ele vai arrumar jeito dele viver bem e realizar um sonho e vai criar valor e emprego, oportunidade para muita gente. Então, é muito bom empreender. Eu dou parabéns a todos que têm a sua atividade na academia, na universidade, nossa ótima universidade, que é fundamental para esse país avançar, e aqueles que também têm a coragem de empreender, porque eles vão criar mais oportunidades a outros brasileiros. Muito obrigado, professor Américo, por sua mensagem final extremamente importante e estimulante, não é mesmo? Muito obrigado. Eu só queria agradecer de novo, né, rapidamente, e dizer que a empresa, né, eu falo aqui da Eurofarma, mas eu acredito que se estenda para outras do setor de farma. A gente está sempre aberto, né, para receber os pesquisadores. Os canais não são os mais fáceis ou triviais, mas numa vez que eles são descobertos, não se acanhem, né? A gente está sempre procurando estabelecer essas colaborações. Fica aqui meu agradecimento. Obrigado, Gabriela. Obrigado a todos aí pela participação. Tchau, boa tarde. Tchau, boa tarde.